uma grande honra estar aqui e participar desse evento que integra tantos aspectos que são indissociáveis no cuidado das pessoas. Nós vamos falar sobre humanização em saúde, mostrando as transformações que têm caracterizado a nossa especialidade. Bom, eu não tenho conflito de interesse, há uma norma em apresentação de assuntos científicos que o apresentador refira à presença ou ausência de conflito. Ou como disse um colega meu, tão velho quanto eu, mas mais azedo, que ele acha que depois de uma certa idade a maioria dos nossos conflitos são por desinteresse. Esse é um conflito que não deve existir em medicina, o conflito entre inteligência e humanismo. Na verdade, todo o esforço tem que ser feito pela conjugação dessas duas condições. Esse conceito de inteligência é um conceito moderno que tem muito a ver com inteligência artificial, que define como a habilidade de aprender a partir de experiências, resolver problemas e entender e manipular abstrações, adaptar-se a novas situações e usar o conhecimento para atuar no seu ambiente. O atendimento desumanizado do paciente é a queixa mais frequente, dando a ele a sensação extremamente desagradável de que ele se transformou num objeto. Eu participei de uma formação médica de beira de leito, em que nós interagíamos com o paciente. Aprendíamos sobre a vida dele antes de nos preocuparmos em tratar apenas a doença. Atualmente, as discussões de caso se fazem em salas de computadores. Belíssimas imagens. Os donos daqueles órgãos estão em algum lugar do hospital, à espera de informações que provavelmente chegarão no dia seguinte, trazido por um residente que ele ainda não conhecia. Isso dá ao paciente a sensação de objeto. Nós cometemos erros grosseiros durante os últimos anos em que, paralelamente, ocorreu um avanço sem precedentes na história da medicina. Nós ignoramos a identidade do paciente. Eu digo para meus residentes, se você não souber o nome do paciente, não entre no quarto para não submetê-lo à humilhação do anonimato, da insignificância. A solenidade, que é tão importante, aliás, tudo que é importante na nossa vida é solene. E essa solenidade se expressa por um ritual. O ritual mais indispensável na relação médico-paciente é o exame físico. Quando o paciente se queixa que o médico nem lhe tocou a mão, ele está se queixando muito mais do que um ritual perdido de uma modalidade propedêutica para fazer diagnóstico. Não, nada disso. Ele está se queixando do desperdício do toque humano, que é uma relação insubstituível na relação médico-paciente. E essa é uma equação que, gostem ou não gostem, ela é implacável. Sempre que o paciente estiver infeliz, o médico está equivocado. A maioria dos médicos tem dificuldade de entender que nós existimos pelo paciente. Se não houvesse o paciente, não haveria razão para que trabalhássemos, existíssemos ou tivesse essa profissão que nós consideramos tão maravilhosa. Ao longo dos séculos, a medicina avançou com a velocidade da vida. E quando nós lemos a história da medicina, nós aprendemos que, frequentemente, entre as grandes descobertas decorreram décadas, às vezes um século. E, de repente, o conhecimento acelerou por dois fatores relevantes: pela interação das diferentes ciências e pela era da comunicação instantânea. E aí se pode dizer com naturalidade que a medicina avançou mais no último século do que em toda a história da humanidade. Essas são várias grandes conquistas, né? Grandes conquistas que se beneficiaram dessa possibilidade de junção de ciências. Por exemplo, quando os astronautas da NASA tiveram que estudar, acompanhar os batimentos cardíacos dos astronautas, eles estavam, sem perceber, criando a mais moderna forma de acompanhamento da monitorização nas nossas UTIs presenciais ou à distância. Nós estamos trabalhando com controle de doenças autoimunes, com cirurgia minimamente invasiva, com vídeo ou com robô, sem precedentes. Nunca tivemos cirurgia tão menos agressivas que tem permitido operar
pacientes idosos e fragilizados. Eu gosto muito dessa figura que retrata esse paradoxo, que apesar de todas essas conquistas brilhantes, os pacientes idosos falam com nostalgia dos médicos de antigamente. E, em algum lugar nós perdemos a conexão. Essa imagem me agrada muito. Da Martinha, a Martinha tinha 9 anos, estava internada numa unidade de oncologia pediátrica, e quando eu entrei para vê-la, ela estava chorando virada para a parede. Quando eu quis saber por que chorava, ela me disse porque a doutora Daniela, que é a única médica que aquece o estetoscópio para me examinar, vai sair de férias. Pode parecer uma bobagem, um exagero, mas um estetoscópio gelado de um agosto em Porto Alegre, na pele delicada de uma criança de 9 anos, é uma crueldade absolutamente injustificável. E esse cuidado separou a doutora Daniela de mais 31 pediatras que trabalhavam na mesma unidade. Para quem não entender a importância de conquistar o paciente e estabelecer fidelização, estabelecer um vínculo definitivo de afeto, muito mais do que carinho médico, é uma coisa lamentável que isso ainda ocorra. Nós desconsideramos a opinião do paciente. Nós não compreendemos que nós só seremos de fato melhores aos olhos dos pacientes se eles perceberem isso. E eles vão perceber muito mais pelo afeto do que por qualquer outra qualidade do médico. E por conta disso, nós nunca tivemos tantas queixas, denúncias e demandas judiciais, como pode bem dizer os diretores dos conselhos regionais de medicina. Nós permitimos que os pacientes sintam dor, isso é a minha loucura no hospital. O paciente não pode se queixar de dor com todos os recursos modernos das técnicas de tratamento de dor. Um paciente com dor é a expressão de falência, de capitulação de um princípio elementar da medicina. Perdemos a capacidade de ouvir. E quando nós não ouvimos, nós estamos dizendo que não temos interesse em ajudar. A proposição de ajudar alguém começa com uma boa escuta. E aí surge a medicina com perspectiva de ganho com a inteligência artificial. E há uma verdadeira explosão na literatura médica, né? Fiz essa revisão em fevereiro de 2025, encontrei 281.791 artigos publicados sobre o assunto. Mas vejo que 53 mil desses 281 ocorreram no último ano. O grande avanço, sem dúvida, foi o surgimento do chat GPT, que tem a capacidade de interagir. E isso, certamente, é um grande salto no progresso tecnológico em favor da prática médica. E aí começam a surgir trabalhos extremamente interessantes. Por exemplo, esse trabalho foi feito na China com 60 mil pacientes candidatos à avaliação coronariana. Foi publicado numa revista respeitável, Heart Journal, é um jornal europeu, publicou isso em 2020, e eles demonstraram que o estudo de detalhes que a máquina, obtida através de um inocente selfie, mostrando que implante dos cabelos, presença de xantoplasma, depósito de gordura nas pálpebras, configuração do crânio, permitia assegurar ou pressupor que o paciente tivesse doença cardiológica com uma segurança que os exames clínicos não conseguiam mostrar. Claro que isso já mostra a vulnerabilidade da perda de privacidade, né? O indivíduo faz uma foto e é possível estudar por essa foto o quanto ele é cardiologicamente vulnerável. O aval de confiabilidade veio com a criação de uma filial, vamos dizer assim, do New England Journal of Medicine, que é reconhecidamente a revista médica mais séria do planeta. Essa publicação desse jornalista Tom Malley, do jornal The Sun,
um jornal inglês famoso, mostrou que tinha sido inaugurado na China um hospital baseado em inteligência artificial. Todos os médicos eram robô e tinha o auxílio de 14 enfermeiras. E esse hospital podia atender 3.000 pacientes por dia, economizando milhões. É fácil de supor que humanização não passava nem perto desse atendimento. Será que é isso medicina moderna? O diretor possa dizer ao paciente que nós estamos lhe oferecendo um hospital self-service, né? E você dá o diagnóstico por conta própria e a qualificação do hospital será avaliada pela qualidade do Wi-Fi. Ou este relato que é de 2019 no BBC News, que conta que um doutor na Califórnia disse ao paciente, através de uma imagem do robô no screen, que ele estava morrendo. Esse paciente, presumivelmente um mexicano, vivendo na Califórnia, recebeu então esse robô, desliga, liga a imagem e ele conta que ele está morrendo, estará morrendo nos próximos dias. Boa noite, desliga o screen e durma bem. E é essa inteligência que nós escolheremos para adoecer, aí vai fazer diferença. O Michael Balint, que é um americano, provavelmente a personalidade mais importante da medicina humanizada, tem um livro famoso que é O Médico, o Paciente e a Sua Doença, em que ele coloca essa frase que eu acho que é lapidar. A personalidade do médico é a primeira droga que ele administra ao paciente. E às vezes a gente sabe que essa droga pode ter muitos para-efeitos. Nós podemos melhorar o nosso desempenho partindo do princípio que o médico se realiza e dá ao paciente sensação de interesse, de humanismo verdadeiro, a partir do momento em que ele gosta de gente. Isso é uma coisa que não se ensina. Eu costumo dizer que as pessoas que vão fazer universidade para algum curso que envolva no futuro cuidar de pessoas, elas tinham que responder antes de fazer a primeira matrícula se gosta ou não gosta de gente, porque isso não tem conserto se não gosta. Só quem gosta de gente tem paciência para ouvir. Só quem gosta de gente está disponível para ajudar. Senão parece tudo muito cansativo. E as pessoas não se dão conta que as doenças se repetem. Depois de 10 anos de atividade médica contínua, com proximidade do paciente, a gente vai descobrir que, se nós dependêssemos só do interesse da doença, a medicina seria uma profissão insuportavelmente chata. O que varia e interessa muito que seja diferente é o dono da doença, que trará uma história cada vez própria, original e única. Nós temos que entender o significado da doença para o paciente. Os médicos não entendem isso muito claramente. A doença para o médico é uma abstração da realidade. Ela está nos laudos de patologia, de tomografia, nos relatos de imagem. Para o paciente, a única expressão da doença é a possibilidade do sofrimento, e é só disso que ele quer saber quando se encontra doente. Eu tenho o hábito de levar os estudantes para ver um paciente na beira do leito e, antes de entrar no quarto, eu faço um resumo da história daquele caso. Levei um grupo de 6 estudantes e, antes de entrar no quarto, eu expliquei que nós íamos conhecer o Miguel, um paciente de 59 anos com câncer avançado de esôfago, com invasão da coluna, com muita dor e muito emagrecido. E aí um dos meninos me disse: professor, e esse coitado ainda está consciente? Eu disse: sim. Então não quero vê-lo. Quer dizer, ele não tinha condições emocionais para enfrentar uma situação de grande densidade emocional. E uma menina disse: professor, eu também não gostaria de conhecer esse paciente porque eu choro com muita facilidade. E se eu chorar na frente dele vai ficar muito pior. Voltamos. Quando eu expliquei o que significava ser médico, o que significava estar doente,
a menina entrou no quarto, a chorona. Antes de sair, eu passei para dar uma espiada, ela estava segurando a mão do paciente. E sentada na cama, ela teve uma ideia que eu me encantei tanto que eu gostaria muito de saber onde ela anda, porque ela deve ter se tornado um sucesso profissional. Porque ela disse o seguinte: o senhor sabe que neste andar não tem nenhum paciente com fotos tão lindas dos netos na mesa de cabeceira quanto o senhor? E aí ele deu a outra mão para ela segurar. E eu fiquei esperando que ela chorasse, porque esse é o choro bom de chorar. É o choro do médico que percebeu que ele foi no limite para tentar beneficiar uma pessoa desesperadamente solitária e dependente de carinho. Nós temos que estimular a inteligência artificial e a maneira mais lógica é fazer isso através da arte. Não por acaso, as melhores escolas médicas do mundo implantaram a disciplina de humanidades na busca dessa humanização. E é certo que qualquer forma de arte humaniza. Quando nós saímos de uma sala de espetáculos, um teatro, um cinema, um concerto, tendo chorado nesse evento, nós saímos pessoas melhores. A arte é capaz de fazer isso e tornar as pessoas mais requintadas do ponto de vista humano. O que nos distancia do robô? A capacidade, por enquanto. Sabe, Camila, eu não pensava nisso, mas nos últimos tempos tem mudado tanto a relação da máquina com a capacidade de interação que eu passei a acrescentar, por enquanto, o robô não é capaz de entender de sentimentos humanos. É essa diferença que mantém o, o médico inalcançável pelo robô. Nós temos que entender de sentimentos humanos e, lamentavelmente, nos livros dos compêndios médicos não trata de sentimentos. Para ser justo, um livro famoso de medicina interna, o Harrison, é o único livro que tem o primeiro capítulo dedicado à relação médico-paciente. Nós temos que nos socorrer da literatura leiga e os médicos que leem muito, eles certamente terão as melhores palavras para dar a notícia que ninguém gostaria de ouvir. Eu estava dando uma palestra em São Paulo e um estudante me perguntou se eu tinha ideia de quantos médicos serão desempregados pelo robô. Eu disse que não sabia, nem achava que era possível que alguém soubesse, porque é tudo muito recente. Mas que eu sabia quem seriam os primeiros. E aí criou um clima assim, né? O anúncio de quem serão os primeiros demitidos. E eu acho que é muito simples. Na verdade, aqueles médicos que, por rigidez afetiva, mais se pareçam com o robô, eles devem ser demitidos porque eles são comparativamente caros e inúteis. Porque, do ponto de vista de confronto com a máquina, o cérebro humano é fragorosamente atropelado. Se ele não puder ser melhor por ter afeto, ele tem mesmo que ser dispensado. Isso é uma publicação do grupo da Harvard que promoveu um curso de 18 semanas e para desenvolver isso, que adquirirem conhecimentos novos e desenvolverem habilidades avançadas e publicaram depois os resultados. Houve uma redução de 70% dos custos administrativos de assistência médica com o uso de automação de processos robóticos. 90% dos profissionais de saúde, eles assumiram que eles tiveram mais tempo para atender as necessidades dos pacientes quando as coisas burocráticas podiam ser feitas pela máquina. E 94% dos executivos de saúde concordaram que as tecnologias aumentam a confiabilidade dos prestadores de serviço. E a máquina realmente tem mostrado desempenhos fantásticos. Esse grupo chinês, eles mostraram que com o auxílio do robô, era possível responder 93% das questões de provas que os americanos usam para licenciamento médico nos Estados Unidos. Esse índice, 93%, nunca uma coleção de humanos diferenciados conseguiu alcançar. Trazer o hospital para o mundo real vai ter esse significado extremamente útil, que dá a chance do estudante exercitar num ambiente livre de risco, porque o estudante de medicina sempre é um risco. Eu digo que ele é um
um estagiário em liberdade condicional. Nós temos que estar de olho nele, porque ele é um risco. O ritmo acelerado com o surgimento de novas plataformas, disputando o mercado, é uma coisa impressionante. Um curso muito bem reconhecido no Brasil atualmente é do pessoal da Universidade Federal Fluminense, Dr. Cláudio Tinoco de Mesquita, que é brilhante, ele é apaixonado pelo assunto e ele considera, acho que é uma referência extremamente respeitável, de que nós temos obrigação de incluir nos cursos de graduação a disciplina de inteligência artificial. Esses são uma relação problema, vantagem e risco que, assim, a inteligência artificial integra completamente os profissionais que atendem um determinado paciente com um fluxo contínuo de informações, mas isso traz uma ameaça, que é a perda da privacidade, da confidencialidade. Essa é outra questão. Certamente, nós, usando os recursos de inteligência artificial, nós vamos fazer diagnósticos mais corretos e tratamentos mais adequados em decorrência disso. Mas o que ainda não está bem resolvido, porque nós não temos legislação para isso, é se o desfecho de um caso for desfavorável, numa proposta de tratamento feito pela máquina, quem é o responsável? Isso precisa ser definido. As pessoas que fazem a diferença na atividade médica são essas que descobriram que afeto é a grande arma para conviver com a inteligência artificial, nessa diferença básica de funcionamento. Então, temos que estimular a inteligência emocional e admitir que essa lei também é implacável. Entre dois profissionais igualmente treinados, sempre vai prevalecer o que tenha mais afeto. Eu estava dando uma aula no curso de atualização em cirurgia por um grupo do Colégio Brasileiro de Cirurgia do Capítulo de São Paulo e, e era aula virtual. Eu gosto do Zoom, que a gente vê aquelas carinhas lá em cima e dá para ter alguma interação, né? De repente, um aluno bocejou. Bocejar na minha aula não dá. Eu sei que bocejo pode ser uma manifestação sincera, mas é desagradável, né? E aí eu resolvi, olha, vocês não são obrigados a acreditar no que eu estou dizendo, mas vocês são obrigados a fazer uma pesquisa, que consiste em, provavelmente vocês conhecem um clínico bem-sucedido, famoso, respeitado, perguntem a ele como é que ele faz para encaminhar os pacientes ao cirurgião, como é que ele seleciona o cirurgião. E ele vai dizer sempre duas coisas, que ele seja competente, não vai mandar um paciente seu para um maneta, não, né? E segundo, que ele seja carinhoso. Por que ele faz isso? Não é a preocupação única pelo paciente, é que ele não quer ouvir queixas na volta. O médico encaminha, compartilha a responsabilidade. E aí, então, com essa informação, vocês têm que tomar uma decisão simples. Depois de todos esses anos de faculdade, residência, pós-graduação, mestrado, doutorado, vocês gostariam de ter muitos pacientes? Ou pouco importa que eles não apareçam? Foi um choque, assim. Sabe quando o cara muda de posição na cadeira? Eu não posso estar fazendo tudo isso por nada. As pessoas não se dão conta antes de precisar do problema. E isso explica essa figura triste do azarado profissional. Todo mundo conhece essa figura. O tipo que treinou, investiu, foi para o exterior, qualificou, voltou, nunca decolou. Invariavelmente, o problema é falta de afeto. Daqui por diante, nós não podemos negar que os nossos consultórios vão ter esses três elementos: um sofredor, o paciente, um banco de dados imbatível e um especialista em sentimentos humanos. Isso é absolutamente inevitável e benéfico esse avanço. A telemedicina, que todo mundo festeja como um avanço e durante a pandemia foi fantasticamente útil, ela é praticável de várias maneiras, muitas delas já de uso antigo, mas a presença física do médico nunca vai ser substituída por nenhum recurso virtual. Por quê? Por essa razão muito simples, né? A verdadeira medicina se alimenta de compaixão. Onde não houver compaixão, medicina de verdade, não. E a compaixão tem esse requisito, né?
ela, ela não se contenta em ser vista. A compaixão tem que ser tocada. E certamente por isso é que alguém que ouvisse do robô que ele tem um câncer, ele não se sentiria estimulado a abraçar o robô, né? Sem compaixão, nós perdemos a chance de despertar o sentimento mais nobre que existe, que é gratidão. E com a perda dessas duas, desses dois sentimentos, nós ficamos absolutamente equiparáveis a uma máquina. Como é que a gente monitora se a nossa vida valeu a pena? Pelo número de vezes que despertamos em alguém o sentimento de gratidão. Na Academia Nacional, nós somos desafiados a escrever o conceito próprio e pessoal sobre felicidade. Eu achei que esse era um bom conceito. Ser feliz como médico é proporcionar a alguém que dependa da nossa ajuda uma alegria que ele não teria se não fôssemos capazes de fazer o que fizemos. E isso não envolve nenhuma soberba, no máximo, uma leve compensação pelas muitas vezes que a gente tenta e não consegue. A certeza é que nós estamos nesse mundo só para buscar felicidade. E isso significaria definir uma vida boa. Eu gosto muito dessa frase. A vida é boa quando estamos felizes, mas ela é muito melhor quando os outros estão felizes por nossa causa. Muito obrigado.